Um, dois, três e... Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a essa tentativa de vlog, né? Que loucura esse negócio aqui de YouTube, né? Deus do céu, e para arrumar a iluminação desse trem, vocês já tentaram arrumar a iluminação do negócio? Senhor amado, essas coisas que dá, né? Tentar fazer as coisas sem equipe. Mas tá tudo bem, é isso aí, é pra isso aí que nós tá aí, né? Viu? Deixa eu falar um negócio aqui hoje. Eu trouxe para vocês 5 livros que mudaram definitivamente a minha vida. Eu coloquei esses livros numa estrutura que eu li, né? Numa sistemática. Eu li primeiro esse, depois esse, depois esse. E por que eu fiz isso? Porque eu percebi que sem alguns conceitos e contextos ficaria difícil a próxima leitura. Então sei lá se isso foi sorte, se isso foi Deus, sei lá. Eu sei que nessa ordem eu consegui entender. Eu fui indo do simples pro... Eu fui indo do simples pro mais complexo. De uma maneira que, pensando em desenvolvimento pessoal, aquilo tudo fez muito sentido. E fez com que eu conseguisse enxergar a realidade de uma forma diferente. E é justamente essa maneira de enxergar a realidade de uma forma diferente que fez uma imensa diferença na minha vida. E nos meus resultados, né? Tanto resultados pessoais, no sentido de casar, né, de viver um bom relacionamento, quanto em resultados empresariais, né? A partir do momento que a gente foi construindo e consolidando uma empresa, eu percebi que ler a realidade da maneira correta fez uma diferença imensa, tá? E vocês vão perceber que no final, né, a vida é um grande jogo mental. À medida que você vai entendendo que a sua cabeça é o seu maior limitador e vai rompendo com essas estruturas, tudo vai ficando muito mais simples. Essa incapacidade que a gente tem de romper com as nossas crenças muitas vezes fere. O que são crenças? Só para vocês entenderem, talvez você já entenda, né? Talvez você já tenha visto muito conteúdo de desenvolvimento pessoal, enfim. Mas o que são crenças? Nada mais são do que convicções, né? São maneiras pelas quais nós lemos a realidade, enxergamos as coisas. E essas crenças são adquiridas muitas vezes com que objetivo? Com o objetivo da gente não se machucar mais. Entende? Às vezes, é claro, elas vêm da nossa família, vêm dos nossos pais, vêm dos nossos avós, que já sofreram num determinado contexto, passaram a não desejar que os filhos sofressem como eles sofreram e criaram um sistema de pensamento que faz com que todos aqueles que estejam no próprio clã se afastem daquele modo de pensar. Entende? Um exemplo. Só ganha dinheiro quem rouba. Por que muitas vezes um pai fala isso para um filho? Por que muitas vezes um avô começa a replicar essa dinâmica que vai passando de geração em geração? Justamente porque talvez essa pessoa tenha tentado ficar rica e não conseguiu. E chegou à constatação lá, olhando para o sistema de riqueza, que, várias pessoas que ela conhece enriqueceram de forma ilícita. Então, para se afastar daquela dor, de não se frustrar por tentar, e não conseguir, e também manter os filhos longe de uma determinada frustração, essa pessoa começa a replicar essa ideia. Então, ela passa a acreditar naquilo. Olha que loucura, né? E isso vale para tudo. E à medida em que ela vai replicando essa ideia de, só quem é bandido, quem enriquece, ou o homem não presta, essas coisas todas que a gente muitas vezes recebe, né, como influência na nossa família, esse jeito de pensar, a gente acaba se afastando justamente de uma vida funcional, de um jeito de operar na realidade que faz sentido, certo? A mesma coisa somos nós, né? Muitas vezes nós nos frustramos e passamos a construir convicções, crenças para nos afastar de potenciais dores, de eventuais traumas. Muitas pessoas hoje em dia elas falam, eu não acredito mais no amor, as coisas são tão difíceis na vida amorosa, o amor não é pra mim, essas coisas todas. Café é bom demais, né? Mas por que elas fazem isso? Porque elas se frustraram, né? Principalmente pós ali, anos 60, anos 70, quando começa a questão toda, né, do movimento progressista ganhar força, do movimento feminista aparecer com muita dinâmica, né, de movimentos como o hippie, beatnik surgirem, né, essa ideia de promiscuidade cresce socialmente. Não é que antes não existia, mas era diferente, certo?
E aquilo ali passa a ser o quê? Aceitável. Então, a partir do momento que aquilo passa a ser aceitável, as pessoas começam a viver através de uma ótica diferente, olhando para a vida de uma forma diferente, aquilo ali começa a criar o quê? Uma disfunção das relações. Veja, não é que antes não haviam dissoluções, claro que haviam dissoluções, né? Caraca, quantos relacionamentos mais antigos aí que a gente olha e, pô, era cheio de traição e tal, e simplesmente as pessoas viviam junto para sustentar as aparências, principalmente a mulher, né? Que, pô, se separasse era considerada quase que uma prostituta, era muito complicado, né? Então, a partir dos anos 60, dos anos 70, voltando aqui ao nosso tema, o que acontece? Essa ideia de eu sou livre, eu faço o que eu quiser, a sexualidade... tá tudo certo se eu transar com várias pessoas, né? A partir do momento que essa dinâmica vai crescendo, a disfuncionalidade das relações vai aumentando. Porque agora todo mundo pode tudo. Essa figura vai extinguindo, a gente pode falar isso em outro momento, né? A figura do keeper da sociedade. O que é keeper? É o cara provedor. E vai reforçando a imagem do cafajeste, que somado à promiscuidade feminina, começa a ter muito mais saída, né? Muito mais relevância. Então veja, o cafajeste antes ele conseguia se relacionar com 3, 4, 5 mulheres. Agora, né, pós-feminismo, ele começa a poder se relacionar com 20, com 30. Então esse cara é o que mais ganha, né, com a liberdade sexual. E o keeper, que é o cara provedor, que é o cara que, pô, vai realmente construir uma família, vai sustentar a casa, vai ser um bom marido, tá? Esse cara começa a sumir. Porque ele começa a perceber que não tem relevância social a figura dele. E você, pô, por que eu vou me comprometer pra vida inteira com uma mulher se eu posso ficar com várias? Pô, só tô me ferrando aqui e ainda tô sendo traído. Olha que loucura. Então a gente chega hoje em dia muito nessa ideia de, pô, relacionamento é ruim, relacionamento não dá certo, as pessoas não querem nada sério e tal. Mas por quê? Porque foi uma mentalidade que começa a ser inserida na sociedade de uma forma mais dinâmica a partir dos anos 70. 60, 70. Entendeu? E aí as pessoas hoje em dia vão se relacionar, se frustram, voltando aqui ao nosso assunto principal, né? Se frustram e começam a desenvolver a ideia de isso aqui não é pra mim, as coisas não são assim, não sei o que, pá. E na verdade tem como dar certo no amor. Entende? A gente só precisa do quê? Dos conhecimentos certos. Dos conhecimentos certos. Você precisa ter um jeito de pensar específico, você precisa aprender a identificar uma boa pessoa, você precisa entender quais são os elementos do amadurecimento interior, você precisa amadurecer, você precisa cultivar o seu jardim. Enfim, mas tudo isso aí ensina lá dentro Deixe de Ser, que é um produto que a gente tem sobre relacionamentos, uma escola de relacionamentos maravilhosa, inclusive, né? Maravilhosa, uma das maiores do Brasil, incrível, incrível mesmo, vale muito a pena você dar uma olhadinha depois. Enfim. Seguindo aqui, vou deixar até o link aqui nos comentários, né? Aqui na descrição deste episódio. Mas enfim, voltando aqui ao nosso tema central. Então o que acontece? Essas crenças, essas convicções, né? Essa maneira de interpretar a realidade afasta a gente do quê? De uma boa vida. Então qual é o nosso maior limitador? As convicções que nós construímos. À medida que a gente vai reordenando a nossa cabeça, a gente vai orientando a nós mesmos, né? A gente vai olhando para a vida de uma forma diferente. Cara, tudo muda. Tudo muda. Você tá me entendendo? Então, esses livros, eles são o quê? Uma maneira que a gente tem de começar a pensar no mundo de uma forma diferente, de modo a influenciar a nossa cabeça a olhar para a realidade de uma forma não equivalente à maneira como os nossos pais olhavam, como nós estamos enxergando, etc. A leitura serve para isso, para abrir a sua cabeça, certo? E à medida que você abre a sua cabeça, você começa a pensar de um jeito diferente, agir de um jeito diferente, agindo de um jeito diferente, naturalmente você passa a ter resultados diferentes. Entende? Então, a literatura serve para isso, essa literatura mais envolvendo o desenvolvimento pessoal, etc. A partir do momento que eu li esses livros, eu podia, vincular 20 livros aqui, eu peguei 5, as coisas realmente passam a fazer sentido. Eu começo a olhar e falo, cara, qual é o meu maior limitador na vida? É a minha cabeça. Poxa, se a minha cabeça é o meu maior limitador, será que se eu olhar de uma forma diferente para a realidade, eu não posso ter resultados diferentes? E assim eu começo o meu processo de transformação pessoal, que lá na frente, né, anos depois, hoje em dia no caso, acaba desembocando onde? Numa boa relação, na construção de uma empresa saudável e enfim, essas coisas todas. Então eu vou passar para vocês aqui
a lista destes 5, vamos conferir se são 5, 1, 2, 3, 4, 5 livros que eu considero essenciais. O primeiro, não sei se vocês já ouviram falar, mas é este livro aqui, ó, O Jogo Interior do Tênis. Esse livro, ele é incrível. Por quê? Na Netflix tem uma série chamada Breakpoint. Já ouviram falar dela também? Basicamente ela é uma síntese, né? É uma espécie de documentário que fala um pouquinho sobre a vida dos atletas quando eles estão indo para um campeonato. Eu acho essa série sensacional. Tem também a da Fórmula 1 também, que é incrível. Tem The Last Dance, que é uma série fantástica, uma das minhas preferidas, que fala sobre o time de Chicago Bulls dos anos 90, né? Que ganhou várias vezes a NBA. Então, assim, esse livro é um livro para você entender o quanto a nossa cabeça influencia nos nossos resultados. E ele te dá uma síntese muito boa para que você possa entender o quanto o esporte imita a vida. Por que às vezes um atleta de alta performance ele se torna um modelo social? Porque ele consegue ser tudo aquilo que as pessoas comuns tentam ser. Ele é um símbolo de sucesso. Ele é um símbolo de que muitas vezes a gente vai fracassando, até que uma hora, as coisas dão certo quando a gente não desiste. Então o atleta ele tem essa... É quase como um arquétipo ao redor dele. Na verdade é um arquétipo do herói. Então os atletas eles são vistos como heróis, como quase semideuses. Tem atleta que até tem música, né? Um dos que eu mais gosto é o Ronaldão, né? Ronaldo. Um excelente jogador de futebol, meu Deus do céu, que saudade de ver uma seleção brasileira com o Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, meu Deus do céu, hoje em dia tá feio. Mas enfim, então, quando a gente lê esse livro, a gente começa a entender o quanto a nossa cabeça influencia os nossos resultados e o quanto, muitas vezes, quando a gente muda a nossa maneira de olhar para a realidade, fica mais simples viver e ter os resultados desejados. E ele faz o quê? Uma comparação desse modelo de vida cotidiano com o modelo de um tenista pensar. Então, o que um tenista precisa para alcançar os objetivos que ele quer? É equivalente ao que uma pessoa precisa para alcançar os objetivos que ela quer. Que é o quê? Mudar a cabeça. A nossa cabeça, a nossa mente realmente funciona de uma forma diferente à medida que a gente olha para as coisas de uma maneira diferente. Vale muito a pena. Super indico esse livro aqui para você que está me assistindo. Seguindo, como não poderia deixar de ser, tem um cara que eu admiro muito. Inclusive esteve no Brasil esse ano, né? Fui lá ver ele. Tentei até comprar um VIP Pass lá. Ele ia fazer uma palestra depois do evento para 100 pessoas. Quando eu cheguei lá já tinha lotado. Era $300 aí, para quem quiser saber a próxima vez, né? Era $300 aí para ter um encontro mais privado, né? Com poucas pessoas e ele conversando. Mas não deu, cara. É bizarra a relevância que ele tem. O nome dele é Jordan Peterson. E ele lançou 2 livros. 12 Regras para a Vida. E o segundo, agora vai lançar a terceira, né? A Lei da Ordem. Esse aqui é como se fosse mais 12 regras para a vida. Eu poderia indicar para você qualquer um dos dois. Mas o meu preferido é este aqui. Necessariamente você precisa ler um para ler outro. Não precisa. É bom, né? Se você quiser, claro. Mas... não é uma leitura assim, nossa, eu preciso de um para entender o outro. Não, são regras para a vida. Então, como se fosse um pequeno aprofundamento que não necessita da versão inicial para ser compreendido, né? Então, o Jordan, ele é um cara que me surpreende a cada tempo que passa, né? Cada obra que ele lança, cada discurso que ele faz. E tem uma história muito peculiar sobre o Jordan que eu acho sensacional, assim, vou até revelar para vocês. O Jordan, ele era agnóstico, né? Ele não acreditava muito em Deus, assim, na forma como a gente olha e tal. E a mulher dele teve um câncer. Sensacional essa história. E a mulher dele teve um câncer um pouco mais complexo, né? Difícil e tal. E eles não sabiam direito o que fazer, estavam fazendo tratamento, mas o tumor não diminuía. E aí ela começa a rezar e não fala para ele. Olha que loucura isso. Começa a rezar e não fala para ele. E vai rezando. E eles fazendo os tratamentos convencionais, nada mudava. Aí um dia ela vai fazer um exame e não tem mais nada. Aí ele pede pra ela, o que você fez de diferente? E ela fala, eu rezei.
E a partir dali ele começa uma investigação que até hoje ocupa grande parte da vida dele, né? Que é uma investigação justamente sobre a religião. Ele vai entendendo aquilo de uma forma mais profunda, né? Ele vive um movimento interior de conversão muito significativo. Enfim, então é muito bonito, né? E você vê, nossa, quando ele chega no palco, a presença de palco que ele tem, você vê que aquilo ali tem um aspecto muito real de verdade. Existe uma verdade no que ele está trazendo. E é muito louco, porque à medida que ele vai dando a palestra, né, cara, ele faz de olho fechado. Uma hora eu explico pra vocês isso aí, mas ele dá a palestra de olho fechado, cara. Literalmente de olho fechado. Tá sacanagem? Não, eu tô falando pra você. Se olha pro palco, ele tá de olho fechado. Falando. Uma hora de conversa sobre isso. Então, esses livros do Jordan valem muito a pena. E são regras muito fáceis, assim, de você tomar para si e aplicar na sua vida. Tomar para si e aplicar na sua vida. Olha só, vou só abrir aqui uma página aleatória. Regra número 2. Imagine quem você poderia ser e mire este alvo com determinação. Quem você é e quem poderia ser? Cara, é muito legal. Muito, muito, muito legal. Ele seria... Para mim, foi um pouco mais simples entender ele. Tá? Tipo, os 12 regras para a vida e a lei da ordem, que é esse aqui. Do que entender o livro que eu vou passar a seguir para vocês. Embora seja um livro que tenha a mesma pegada, só que com um aprofundamento antropológico filosófico menor. Então fica até mais fácil você entender o livro que eu vou te falar agora, se você já tiver passado pela experiência de ler o Jordan. Por quê? Porque senão a gente entra muito na ideia do isso aqui ficou muito viajado, né? Sabe? Que as pessoas falam às vezes. Isso aqui ficou meio viajado, né? Então, enfim, vamos lá, vocês vão entender. O próximo livro é um livro de um autor incrível, que gosto muito mesmo, que se chama Tony Robbins. Que está o Tony? Olha que incrível. Desperte seu gigante interior. A gente entrou numa dinâmica aqui, nos últimos anos, né, do Brasil, de menosprezo ao coach. A figura do coach, né, a técnica do coaching. Por quê? Porque ela ficou muito banalizada. Isso é uma estrutura até que ficou infeliz, né, da maneira como o negócio do coaching foi construído no Brasil. Porque o que acontece? Tem os coaches, aí eles formam outros coaches, que passam a formar outros coaches. Então o nicho ele vai se afundando cada vez mais com uma competição cada vez mais acirrada. É óbvio que uma hora ia dar errado. E também se debateu muito com relação à qualidade do coach formado. Então o cara vai lá, faz um curso tipo de 8 dias, né? Os que eu fiz, a média dos cursos que eu fiz eram esses, tipo assim, 8 dias dividido em 2 módulos de 4 dias, ou ainda tinha outros, né? Que eram 6 dias dividido em módulos de 3 dias. Enfim, agora ele vai ajudar os outros a mudar a vida. Muito relativo, porque, não necessariamente passar por uma formação de coach me torna um bom coach. Eu posso ter a ferramenta técnica, mas o que muitas vezes falta para o coach? Personalidade. O que é personalidade? Uma história. Aquela técnica que ele está usando tem uma aplicabilidade real na vida dele. Como é que eu vou criar um negócio, ou repassar um negócio que não faz diferença para mim? Não fez diferença, entendeu? Então, ficou muito nichado e um pouco disfuncional a ideia em si. Mas, enfim, esse livro é um livro que traz vários conceitos, várias ideias e ele é muito bom. É uma bitola. Isso aqui, deixa eu ver quantas páginas tem. Vamos ver. Livro do coaching. 600 e caquerada. Mas vale muito a pena, né? Esse livro eu lembro, quando eu li ele, o meu objetivo era começar a ler no comecinho do dia e praticar atividades físicas no começo do dia. E eu lembro até hoje, eu morava no interior do Paraná, morava no Cascavel, e morava como se fosse uma pequena fazenda dentro da cidade. E era muito legal mesmo. Aí eu sentava, pegava esse livro, ia até a área da piscina, era muito bonito, e começava a ler. E à medida que eu lia ele, eu falava, cara, tem como ser diferente, sabe? Comecei a ler ele um pouco antes de quebrar. Eu quebrei em 2017. Comecei a ler ele ali no final de 2016, início de 2017, mais ou menos. E eu falava, cara, tem como ser diferente. Só que tava tão fudido, que eu quebrei mesmo, né? O livro não me ajudou a não quebrar, mas ele me ajudou
a não trincar por dentro. Porque uma coisa você tá sem dinheiro, outra coisa você tá falido emocionalmente, entendeu? Porque quando você perde um pouco do processo da esperança, é muito fácil cair em depressão. Então esse livro ele foi muito importante na minha vida, porque ele trazia muitas técnicas, muitas ferramentas, muitas implementações para o meu processo de desenvolvimento acontecer à medida que eu lia ele. Ferramentas de visualização, uma maneira de compreender o mundo de uma forma diferente, enfim, vale a pena. Por mais que as pessoas Tony Robbins é show, não sei o que, vale a pena. O Tony, ele meio que constrói a ideia do personal coach, né? Que é tipo o coach pessoal. Antes era só aplicado aos atletas. Então, para mentalidade, para você entender isso, para você ver como ele realmente... ele é aquilo, entendeu? Vale muito a pena essa leitura. E aí chegamos aos 2 últimos livros. Esses aqui já são um pouquinho diferentes, né? Embora eles falem muito sobre desenvolvimento pessoal, eles são muito mais do que isso. Um me ajudou a ganhar muito dinheiro e o outro me ajudou a dar um sentido maior para minha vida. O primeiro deles, terceiro, no caso, quarto, né? Quarto. É um livro chamado Rumo à Felicidade. Desse cara aqui. Eu acho que vocês não sabem, né? Como é que vocês vão saber se eu nunca falei disso aqui? Eu era ateu. E ali naquele período de muita dor, de muita dificuldade, assim, né? Principalmente financeira e tal, relacionamentos também. Eu acho que é um passo de cometer suicídio. E eu lembro muito. Até hoje. Eu tava, pra mim, tacar da janela do apartamento que eu morava, né? Eu já tinha entregado aquela casa, eu tinha entregado o carro esportivo que eu tinha, já tinha entregado a porra toda. E eu tava morando no apartamento. Depois de viver algum tempo nos fundos da própria empresa que eu tinha, né? Tipo, era um colchão, às vezes eu falo dessa história. Era um colchãozinho pequenininho. Que as minhas costas, eu tenho quase 5 quilos, né? Então, como eu sou um pouco mais pesado, as minhas costas elas batiam na lajota, porque o colchão era muito fino. Então eu comecei a ter crises de ansiedade, foi bem difícil. E aí um dia eu decidi que foda-se, já que eu tô fudido aqui, vou tentar pelo menos ficar um pouco menos fudido. Aí fui lá, peguei um dinheiro emprestado e aluguei um apartamento. Minha mãe foi minha fiadora, né? Na cabeça da minha mãe tava tudo certo. Eu nunca falei pra ela o que tava acontecendo de real e não deveria ter falado mesmo, graças a Deus não falei. E ela me ajudou e tava, não, tá tudo bem, mãe, fica tranquilo. E aí, foi, né? Mudei pro apartamento. E aí teve um dia que eu tava muito mal. Falei, vou pular essa merda dessa sacada aqui. Aí fui pra pular. E eu ouvi uma voz. Me chamando. E quando eu vi essa voz, eu parei. Sabe, né? Que geralmente os suicídios, eles são cometidos em momentos de euforia. A pessoa ficou eufórica dentro de uma depressão, às vezes ela age dessa maneira. E eu parei. E saí da euforia, entendeu? E eu não vi ninguém. E imediatamente eu lembrei da minha mãe. Eu pensei nela, com todos os sacrifícios que ela havia feito na vida, me vendo num caixão. E eu sentei e chorei, mas chorei naquela sacada que vocês não têm ideia, cara. Mas eu chorava. Eu fiquei uns 20 minutos chorando. Eu não conseguia parar de chorar. E ali eu senti pela primeira vez na minha vida a presença de Deus. Se eu te falar que eu senti muitas vezes essa presença de Deus na minha vida, eu vou estar mentindo pra você. Hoje em dia sim, eu me sinto muito diferente como homem, como ser humano. Mas naquela época não. Raríssimas vezes eu havia sentido isso. E eu chorei muito. Naquele dia eu falei, talvez Deus exista. Eu comecei a estudar. Em uma determinada altura da minha vida, há pouco tempo, depois de já viver um processo de conversão, passar por muita coisa, eu me deparo com esse livro. No momento em que a gente estava passando por um processo de escala profissional, principalmente na empresa, né? E estava muito difícil, assim, descobri que tinha sido roubado, enfim. E aí eu me deparo com esse livro. E esse livro, ele me deu um sentido para a vida. Ele fez com que eu olhasse, assim, para a felicidade de uma forma diferente. Eu percebesse o quanto ela é genuína. O quanto ela depende de poucas coisas para acontecer de verdade. E que o processo muitas vezes é muito mais interno do que externo. Esse livro ele me mudou como pessoa, me fez olhar
para a existência de uma forma diferente. Me fez refletir muito sobre quem eu sou. Me fez entender demais sobre Deus, sobre ser cristão. Eu digo que ele foi um marco de aprofundamento na minha própria trajetória como cristão. Então vale muito a pena, assim, um livro, sensacional, assim, são capítulos bem curtinhos, com temas muito específicos de discursos que o Fulton Sheen ele fazia. Foi um dos principais nomes do século XX, né, do cristianismo. É sensacional lê-lo. Então vale muito a pena. Qualquer livro dele é muito bom. E por fim, aí sim eu quero falar com vocês sobre dinheiro. Olha só. Existe um cara que mudou totalmente a forma como o marketing é feito, como as cópias são feitas, né? Ele já morreu, já. E o nome dele é Ogilvy. David Ogilvy. Esse é um livro da H1, inclusive, uma excelente editora. Os livros dele são incríveis, assim, incríveis mesmo. Muito bonitos estruturalmente, esteticamente e tal. E nesse livro, ele discursa sobre propagandas. Ele dá várias histórias de propagandas. Ele diz por que algumas propagandas deram certo, por que outras propagandas deram errado. Ele mostra o que tende a dar mais certo, o que tende a dar mais errado, o que as pessoas tendem a consumir mais. Esse livro, eu digo para vocês que foi um marco na minha história profissional. André, por quê? Porque foi a partir dessa leitura que eu comecei a enxergar os negócios de uma forma diferente. Foi mais ou menos nessa época que eu construo toda uma noção que hoje a gente preza muito, que é a noção de exclusividade. Eu começo a olhar, por exemplo, para uma marca de luxo e eu começo a entender que não é sobre luxo. Porque na minha cabeça, luxo era só sobre luxo, sabe? Sobre ostentação e tal. E eu começo a entender, cara, não é bem isso. Entendi porque isso aqui dá certo, entendi o que as pessoas querem. Começo a entender sobre nichos. Começo a olhar mesmo para o processo de vendas de uma forma diferente. Né? Começo a perceber que a venda nada mais é do que uma transferência de sentimentos. Então, o que você precisa impregnar dentro de uma pessoa? Um sentimento muito específico que aproxime ela de você. E daquele dia em diante, né, nos próximos meses, a empresa cresce 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Tipo, ela passa a ter um faturamento 4 vezes maior. Então, cara, foi maravilhoso. Foi realmente um marco na minha vida. E o nome desse livro é Sobre a Propaganda. Sobre a propaganda. Então, se você tem interesse realmente você tem um negócio, você quer entender mais o que gera uma venda, a importância de posicionar o seu negócio, de entender sobre nicho, olhar mais atento e mais real, né? Fugindo dos famosos gurus do marketing. Né? Não dá. Uma hora eu quero fazer um vídeo para vocês só sobre business, mas assim, aqui vocês precisam entender, cara, cada vez mais a internet vai se configurar como um modelo de negócio tradicional. Então, assim, quem é que dá certo na internet? Quem estabelece processos tradicionais. Quem faz um marketing tradicional. Quem tem um sistema de vendas adequado. Quem entende a função de uma copy. Quem gera uma experiência no cliente. Não é só sobre arrastar a barra e comprar mais. Já foi assim, mas não é mais. Porque o mercado ele está amadurecendo. E nos próximos 3, 5 anos, os nichos vão estar bem definidos. E depois desse período, crescer vai ser mais... Já é um pouco mais difícil hoje em dia, mas vai ser mais difícil ainda. Então, se você, eu quero começar na internet, cara, se agiliza e começa já. Vai por mim. Vai ficar mais difícil. Entendeu? Então, quem se posicionou, quem está buscando construir processos, quem está implementando as coisas, cara, vai chegar mais longe. Pensa nisso. Tá bom? Então, hoje foi nosso vídeo falando sobre esses 5 livros. Espero que eles possam influenciar, ajudar e causar inúmeras reflexões positivas na vida de cada um de vocês. Deus abençoe. Nosso primeiro vídeo aqui do canal, desse formato, né? Jesus Cristo, cara, que trabalheiro que deu, mãe. Espero que tenha ficado bom. Deus abençoe vocês, se cuidem e nos vemos em breve. Lembra de curtir esse vídeo e seguir o canal. Segue o canal.